He needs the sea because it teaches him things. I need the land and the ground beneath my feet. I watched him from the land, safe on the sand, and from the waves he watched me. 'Cause he didn't get love, but to me it came easily. As the time it fell through our hands like the whole world was just grains of sand. So we left. Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta segunda-feira de Flor do Caribe, depois que a Esther confrontar o Dionísio sobre as atrocidades que ele cometeu no passado, fazendo o idoso se recordar da maldição da cigana, o vilão entrará em choque, percebendo que tudo está se cumprindo exatamente pelas mãos do Samuel. O Dionísio vai cair no choro, afirmando que o menino queria fazê-lo pagar é exatamente o Samuel. A Esther vai deixar o idoso no escritório desolado, saindo de lá às pressas, enquanto a Guiomar se preocupa com o que a Esther possa ter dito para o avô do Alberto. E no vídeo de hoje também veremos a Esther tendo uma reação chocante, a Carol viajando com o Lino, o Matheus aprontando mais uma de suas maldades e o Alberto tomando uma atitude drástica. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Flor do Caribe, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você gostou de ver a Esther falando umas verdades na cara do Dionísio? Acha que o vilão merece apodrecer atrás das grades? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você está gostando da esperteza do menino Samuca na novela, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. A Zuleika vai comentar com a Guiomar que a Esther deve ter falado umas poucas e boas para o seu Dionísio, por saber que a Doralice jamais seria capaz de roubar absolutamente nada daquela mansão, tomando as dores da funcionária que acabou sendo demitida injustamente. A Guiomar dirá que, se foi isso, o Matusalém de Rodinhas deve ter soltado as patas em cima da Esther, por defender a Doralice. E no escritório, o Dionísio começará a passar muito mal, com falta de ar e extremo pânico, decidindo ligar para o celular do Alberto, usando o telefone da própria mansão. De início, o Alberto acreditará se tratar de algum tipo de brincadeira do avô, mas assim que ele notar o desespero do Dionísio, afirmando que uma bomba letal foi lançada bem no meio do escritório dele, o Alberto perceberá que a situação é muito mais séria do que ele imaginava. O Alberto vai pedir para o avô ficar calmo e em seguida o Dionísio começará a passar muito mal novamente, sem conseguir sequer se comunicar. O Alberto vai descer as escadas desesperado, encontrando o avô no escritório já desacordado. Ele tentará acordar o Dionísio, enquanto manda Guiomar ligar para uma ambulância imediatamente para acudir o avô. A Zuleika vai sugerir que eles deem água para o Dionísio, mas será chamada de idiota pelo Alberto, que afirmará aos berros que o avô dele está desfalecendo. A Guiomar conseguirá ligar para a emergência, apesar desse fato não ser suficiente para tranquilizar o Alberto. O Donato vai se juntar à mesa para tomar café com a família, argumentando que perdeu a hora. O Lipe continuará cabisbaixo, se recusando a comer, diante de tudo que tem passado na escola nas mãos do Matheus. O William, que estará dormindo na casa do amigo, estará bem feliz e disposto, conversando com o Donato, até que o Lipe vai pedir para faltar no colégio para ir pescar, já que está atrasado e não tem prova naquele dia. A Bibiana vai deixar a decisão a critério do Donato, enquanto até mesmo o William afirma que também adoraria ir pescar com o Donato. Assim, depois de muita insistência do Lipe, o Donato acabará concordando, apesar de pedir para o William ir para casa e verificar se os pais dele vão permitir.
O menino sairá na maior carreira, pedindo para o Donato esperar por ele. A Marizé sairá em direção ao colégio, enquanto Lipe corre para o quarto para trocar de roupa e ir para o mar. A Lindaura vai receber a Esther completamente desnorteada, tremendo inteirinha. É aí que a Esther vai revelar que fez uma besteira que não tem conserto. A Esther vai explicar que o Dionísio deu falta do relógio que ela devolveu para o Samuel e acabou demitindo a Doralice por acreditar que ela havia furtado o item. E de imediato, o Samuel presumirá que a Esther não suportou a injustiça, indo direto confrontar o Dionísio para revelar que ela sim foi a responsável por pegar o relógio. A Esther dirá que não tinha outra saída diante daquela situação, e o Samuel vai perguntar se a filha disse o motivo de ter pegado o relógio. A Lindaura responderá antes da filha, argumentando que obviamente a Esther não contou a verdade, mas será surpreendida pela loira, que assumirá ter dito absolutamente tudo, porque não conseguiu se segurar. A Esther conta que quando deu por si, já estava despejando tudo em cima do Dionísio, como se fosse um vômito incontrolável, jogando na cara do velho que ele roubou seus avós e que era um dos carrascos da guerra que fez várias vítimas. O Samuel vai questionar qual foi a reação do Dionísio quando a Esther disse toda a verdade para ele, descobrindo que o canalha ficou em completo choque, como se estivesse diante de um fantasma. O William vai chegar em casa procurando pelos pais para pedir autorização para ir pescar com o Donato. E o Juliano ficará sem saber como contornar a situação para o irmão não descobrir que a Doralice foi embora. O William vai pedir para faltar na escola, só para ir pescar com o Donato, apesar do Juliano recusar de imediato, afirmando que já está decidido. Quando o William decidir pedir diretamente para o Quirino, estranhará a casa vazia. É aí que o Juliano acabará deixando o irmão ir para o passeio no mar para não ter que dar maiores explicações. O William ainda vai pedir para o Juliano avisar para Doralice, porque do contrário, a mãe vai ficar muito brava com ele. O Quirino vai até o quiosque da Bibiana para tentar obter notícias da Doralice, deixando a mãe do Hélio surpresa com o fato. A Bibiana vai perguntar se aconteceu alguma coisa, apesar do Quirino argumentar que só queria conversar com a esposa, pois ligou para o celular dela e ela não atendeu. A Bibiana vai prometer que avisará a Doralice que o Quirino está procurando por ela, caso ela passe no quiosque. O Samuca vai acordar na casa do pai e irá direto para a mesa tomar café com a família, chamando a Amaralina de tia. A Thaís vai repreender o sobrinho em tom de brincadeira, argumentando que a tia ali é ela. O Samuca vai perguntar o que a Amaralina é afinal de contas, até que o Duque dirá que a Amaralina é outra criança com quem ele poderá brincar muito naquela casa. E o Samuca vai garantir que os dois descobrirão todos os mistérios do local. Quando for perguntado se dormiu bem, o Samuca dirá que o Duque ronca pra caramba. O menino questionará se a partir de agora vai morar com Cassiano, recebendo a confirmação do pai. E o Samuca dirá que gostou muito da ideia, porque o café de lá é muito mais legal que o da mansão. A Amaralina vai aproveitar para dizer que não tinha como ser pior a mansão com o coxinha do Alberto e o Matusalém de rodinhas, sendo extremamente sérios, com o Samuca concordando ao dizer que o Alberto não gosta que ninguém fale durante a manhã. E o Cassiano dirá que no caso da família deles, todos falam é demais, devendo estabelecer uma hora para parar de falar. A Olívia vai elogiar a criação que a Esther dá para os filhos, enquanto o Duque se dispõe a dormir na sala para o Cassiano ficar à vontade com o Samuca no quarto. A ambulância vai chegar até a mansão para resgatar o Dionísio, enquanto o Alberto afirma que vai acompanhar o avô de carro. A Guiomar irá com o filho, por medo que ele faça alguma loucura diante do nervosismo, e os dois seguirão para o hospital. A Esther vai contar aos pais que o Dionísio até tentou negar que conhecia o Youssef Schneider, porque não conhecia esse sobrenome, até que ela jogou na cara do idoso
que a família do Samuel usava nomes falsos para se proteger de traidores como Dionísio. É aí que o Samuel vai comentar que foi justamente por esse motivo que o idoso não desconfiou de que ele seria aquele menino, filho do casal de quem ele roubou as joias e traiu. Assim, o Samuel e a Lindaura se desesperam pelo fato do Dionísio saber que existem testemunhas do passado obscuro dele. O Samuel vai consolar a filha, argumentando que a Esther não precisa se culpar por ter dito a verdade, porque no lugar dela também não sabe se conseguiria ficar sem confrontar o vilão. É aí que a Lindaura vai questionar como as coisas vão ficar agora que o Dionísio descobriu sobre o assunto, porque agora tanto a Esther quanto o Samuel estão correndo um sério risco. A Lindaura ainda jogará na cara da filha que se o Alberto foi capaz de trancá-la num bunker, correndo o risco de partir dessa para melhor sem oxigênio, não quer nem pensar no que ele fará se descobrir que a Esther possui informações que podem colocar o Dionísio atrás das grades. Assim, o Samuel sugere que a filha nem volte para a mansão, apesar da Esther não concordar, porque se recusa a deixar a Laurinha sozinha. E a Esther revela estar muito mais preocupada com o Samuel do que com ela, enquanto Samuel comenta que não tem a menor ideia do que eles podem fazer para se proteger. O Mateus vai confrontar a Marizé mais uma vez na escola, a chamando de irmãzinha do Zé Mané, além de perguntar se o Lipe por acaso está se escondendo dele. A Marizé vai alertar o Mateus de que já mandou ele parar de falar assim do irmão dela, mas o Mateus vai questionar o que é que ela vai fazer com ele, em tom de deboche. O Mateus vai tentar impedir a Marizé de passar pelo caminho dele, afirmando que ela só passa quando disser onde está o Lipe, que só pode estar com medo de encará-lo. A Marizé vai continuar defendendo o irmão com unhas e dentes, e antes que ela possa dar um soco no Mateus, ele derrubará ketchup em cima dela. O Lipe vai ficar todo satisfeito com William por conseguir pescar vários peixes, agradecendo o pai por ter levado os dois. Enquanto isso, a Marizé vai voltar para casa para limpar o uniforme que estará todo sujo. E quando a Bibiana perguntar o que aconteceu, a moça vai desconversar, afirmando que no dia seguinte recupera a aula. O Cassiano vai levar o filho para a escola, enquanto Samuca comenta que adoraria passar na sala da Laurinha para dar um beijo na irmã. O Cassiano explica que, por enquanto, o Samuca precisa permanecer longe da mansão, porque a Esther e o Alberto não estão se dando muito bem. Antes do Cassiano ir embora da escola, o Samuca vai pegar a carta que a Esther escreveu para ele e entregará para o pai, deixando o Cassiano radiante de felicidade. A Carol vai arrumar as malas para se preparar para a viagem para o Rio de Janeiro, comentando com a Natália e com a Mila que elas podem acabar encontrando a Maria Adília. A Mila vai tirar sarro da irmã, perguntando se ela e o Lino pretendem viajar de jegue. A Natália repreende a filha e explica que o Lino não aceitou que a Carol arcasse com as passagens de avião, tendo ambos decidido viajar de ônibus, que é o que cabe no orçamento dele. E a Carol revela que encontrou uma oferta na internet, conseguindo ir de avião por uma mixaria. A Mila reclama que se estava em oferta, deve ser cheio de escalas, apontando que era mais fácil a Carol ir de ônibus mesmo. Assim, a Natália volta a repreender a Mila por ser snob, argumentando que não é pelo fato da passagem não ter sido cara que será ruim a viagem. A Carol vai terminar de arrumar a mala dela, com a Mila sugerindo que a Carol leve um ventiladorzinho de mão, porque os dois acabaram se hospedando em alguma pensão simplesinha. E antes da Carol partir, a Natália dirá que está muito orgulhosa da filha. A dona Veridiana prepara uma comida especial para o Lino, junto da mochila de viagem do rapaz.
Os irmãos do Lino também ajudam o rapaz a preparar suas coisas, enchendo o rendeiro de malas, mesmo com o Lino argumentando que é coisa demais da conta para levar. Antes do Lino partir, a dona Veridiana colocará um colar de proteção no neto, abençoando a viagem dele para que dê tudo certo. A Dadá vai ficar toda animada pelo irmão, afirmando que andar de avião deve ser um luxo. E o Candinho dirá para a irmã que avião não anda, mas sim voa, que nem o disco voador, só que mais vagaroso. E a Dadá fará o maior drama, afirmando que todo mundo daquela casa já voou, menos ela. É aí que o Candinho sugere que eles comprem vários balões para amarrar em volta da Dadá, para que ela possa voar. A Veridiana vai mandar o neto deixar de bestagem, porque a Dadá não sairá por aí voando toda troncha, não. A voinha também vai pedir pro Lino não falar com ninguém desconhecido assim que chegar na cidade grande, obtendo a concordância dele. Porém, a Dadá vai sugerir que a voinha nem se apoquente com isso, já que o Lino estará indo acompanhado da Carol, que cuidará bem direitinho do irmão dela. E em seguida, a dona Veridiana vai pedir para Dadá e o Candinho acompanharem o Lino até lá fora, vigiando até ele sumir na estrada. Será nesse momento que o Candinho aproveitará a oportunidade para pedir para o Lino trazer um chapéu bem bonito para Ariana, mas sem flor porque ela come tudo. O Lino vai partir depois de pedir bênção para a avó, com a dona Veridiana mandando o neto seguir o rumo dele. E ao ficar sozinha na sala, a voinha vai cair no choro, fazendo de tudo para conter as lágrimas, apesar de ser em vão. A Dadá vai pedir para o Lino ligar assim que chegar na cidade grande, com o Lino concordando e questionando se a irmã realmente anotou direitinho o número do celular da Carol. A Dadá vai garantir que está anotadinho, destacando que avisará o irmão caso aconteça qualquer coisa com a voinha. O Lino dirá que nunca saiu de casa assim, e a Dadá vai mandar o irmão deixar de bestagem, sugerindo que ele se esbalde lá no Rio de Janeiro, além de dizer que vai querer saber cada detalhe de como é por lá. O Lino vai partir cheio de malas, com o Candinho pedindo para Nossa Senhora acompanhar o irmão. O Alberto vai aguardar por notícias do Dionísio na recepção do hospital ao lado da Guiomar, completamente nervoso. A Guiomar fará de tudo para tentar acalmar o filho, apesar de não conseguir muito sucesso. A Guiomar justificará que o avô dele tem 2 mãos e está tudo sob controle, porque, de acordo com o médico, foi apenas uma crise hipertensiva, motivo pelo qual o idoso vai sair dessa. Enquanto a Guiomar consola o filho, o Alberto comenta com a mãe que não consegue entender o que pode ter desencadeado essa crise no Dionísio. E a Guiomar comentará que também não tem a menor ideia, apesar de afirmar que o Matusalém já estava muito alterado quando falou com ela antes, especificamente sobre o sumiço de um tal relógio que o Dionísio cismou ter sido furtado pela Doralice. A Guiomar vai perguntar para o Alberto se ele sabia que o Dionísio demitiu a Doralice, obtendo a concordância do filho. O Alberto ainda destacará que o avô estava transtornado por causa desse relógio, e a Guiomar acabará revelando que, ao saber que a Doralice havia sido demitida, a Esther ficou surpresa e preocupada com ela. Porém, só de perceber que a Guiomar citou o nome da Esther, o Alberto vai presumir que a Esther foi tirar satisfações com o avô dele sobre a demissão da Doralice. Assim, o Alberto vai acusar a Esther de ser a defensora dos fracos e oprimidos, argumentando que ela deve ter falado com o Dionísio com 4 pedras na mão, apontando o dedo na cara do velho. A Guiomar vai sugerir que o Alberto não tire conclusões precipitadas, mas o Alberto vai confrontar a mãe, questionando se não foi exatamente isso que aconteceu. A Guiomar tentará explicar que a Esther apenas não gostou de saber que a Doralice foi demitida sem provas, apesar disso não significar que ela tenha sido responsável pelo mal-estar do idoso.
O Alberto vai garantir que a culpa foi sim da Esther, por ter brigado com o avô dele por causa de uma mera cozinheira. E só pelo fato do Dionísio começar a passar mal pelo nervosismo, a Esther tem culpa total nessa história, já que a esposa sabe muito bem dos problemas de saúde do Dionísio, que é um senhor de idade. E o Alberto afirma que se acontecer alguma coisa com o Dionísio por causa dessa discussão dos dois, não vai querer estar na pele da Esther, dizendo isso com um baita tom de ameaça. Mas a Guiomar se restringirá a consolar o filho, acariciando o rosto do Alberto com compaixão. A Carol vai se encontrar com o Lino na praia para viajar e quando a Mila ver a quantidade de malas que o rapaz estará levando, vai perguntar se o Lino está fugindo de casa por acaso. Para levar essa quantidade de tranqueira toda, o Lino vai justificar que foi a voinha que fez a mala dele, sem graça com a quantidade de coisas, apesar da Carol confortar o rapaz, garantindo que não há nada de errado com os pertences dele. A Natália também manda o Lino não ligar para os comentários da Mila, garantindo que vai dar tudo certo na viagem. A Carol vai partir juntinho do Lino, enquanto ele fica ansioso em reencontrar a mãe. E a Mila vai comentar com a Natália que só espera que a irmã não siga o péssimo exemplo da mãe, de engravidar logo de cara no Rio de Janeiro. A Natália argumentará que seria bonitinho mãe e filha dando à luz juntas, apesar da Mila afirmar que se isso acontecer, é aí que ela foge de casa, por não aguentar 2 bebês berrando no ouvido dela. O Quirino vai começar a perguntar para o Juliano o motivo da Doralice estar fazendo isso com todos eles, enquanto o rapaz se preocupa com o que eles dirão para o William. O Cassiano vai ler a carta da Esther, que dirá que se sente presa naquela mansão, e antes que ele possa terminar, a Olivia chamará o filho para o jantar. O Alberto vai chegar na ONG completamente transtornado e jogará na cara da Esther que está vindo do hospital porque o Dionísio está internado em estado grave, ficando assim depois que a Esther foi brigar com ele por ter demitido a Doralice. E aí, pessoal, será que o Alberto vai fazer alguma coisa contra a Esther?